do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós faremos a nossa última aula com o tema Linguagens Sagradas. Agora vamos organizar o nosso material para a aula de hoje? Vamos lá! Para hoje nós precisaremos do caderno, lápis de cor, lápis grafite, borracha e cola, 3 folhas de sulfite, uma tesoura sem ponta e palitos de sorvete. Eu aguardo vocês. Já volto. E aí, crianças, tudo certo com o material? Vamos dar continuidade? Agora, pegue seu caderno e anote. A data de hoje, aula 31, ensino religioso. Eu já volto.
E aí, crianças, tudo certo? Material em ordem, caderno anotado? Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos retomar o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, nós vimos mitos de matriz africana e indígena. Assistimos aos vídeos da matriz africana, Yorubá e Baobá, a árvore de cabeça para baixo. Assistimos aos vídeos de matriz indígena, mitos indígenas e Mani, o mito da mandioca. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós conheceremos mais alguns mitos de matriz oriental. Os mitos japoneses são importantes para podermos entender as crenças dos povos antigos, para conseguirmos dar sentidos a muitos costumes, cerimônias praticadas ainda hoje no país. O deus supremo dessa mitologia é o Kami, que no shintoísmo é um ser sobrenatural, com poderes que um ser humano comum não tem. Por exemplo, os espíritos da natureza, protetores ancestrais, divindades relacionadas à prática religiosa do shintoísmo, os deuses ou Deus. Iniciaremos conhecendo a mitologia japonesa.
de Izanagi e Izanami. Os deuses convocaram 2 seres divinos à existência, o masculino Izanagi e o feminino Izanami, e ordenou-lhes para criarem seus primeiros lares. Para ajudá-los a fazer isso, os deuses deram a Izanagi e Izanami uma lança decorada com joias, chamado Lança do Céu. As 2 divindades eram a ponte entre o céu e a terra, e agitaram o mar com a lança do céu. Quando as gotas de água caíram na ponta da lança, a ilha Onogoroshima foi formada. Eles então foram encarregados de criar uma série de ilhas, que depois formariam o Japão. Izanagi e Izanami geraram todos os outros kamis, ou seja, os deuses do mundo. Enquanto Izanagi purificava-se no rio, diversas divindades foram formadas. Os deuses mais importantes foram criados a partir de seu rosto. Amaterasu, a partir do seu olho esquerdo, Tsukuyomi, do seu olho direito, e Susanoo, do seu nariz. Izanagi dividiu o mundo entre eles. A deusa Amaterasu herdaria os céus. Tsukuyomi tomaria o controle da noite. E Susanoo seria o deus da tempestade e dos mares. Logo depois, Izanagi deu à luz as ilhas do Japão e as diversas divindades que representavam os recursos nativos e os fenômenos naturais. Izanagi deu à luz a um filho, o deus do fogo. Porém, ao nascer, o deus do fogo queimou Izanagi até a morte. Inconformado com o falecimento de Izanami, Izanagi foi até Yomi no Kuni, terra dos mortos, para tentar resgatar sua esposa. Ela concordou em consultar os deuses de Yomi, mas proibiu Izanagi de entrar no local e a olhar de perto. Assim nasceu o Japão e o seu mundo circundante. O banho de Izanagi também se tornou a base do processo do ritual de purificação do shintoísmo, popularmente conhecido como Misoji. Conheceremos agora o mito de Susanoo, deus das tempestades e trovões, segundo o shintoísmo. Susanoo era o kami masculino que nasceu do nariz de Izanagi, em contato com a água. Ele era o deus das tempestades, senhor da força e da paixão. Um guerreiro irritado, Susanoo está envolvido em muitas histórias em que ele lutou com diversas criaturas. Foram seus descendentes que geraram os primeiros imperadores do Japão. Assistiremos então o vídeo. Vamos ver? As águas do mar cobrem a maior parte do planeta Terra e são responsáveis por ajudar na manutenção do clima e no desenvolvimento da vida como a conhecemos. O mar também oferece uma rica fonte de alimento e para muitos povos da antiguidade ele representava muito mais do que uma grande vastidão azul. No antigo Japão, acreditava-se que o mar era governado por um poderoso deus, que era capaz de agitar as águas e criar ondas imensas e tempestades. Seu nome era Susanoo, o deus da tempestade. Ele era filho do deus Izanagi, sendo também irmão mais novo de Amaterasu, a deusa do sol, e de Tsukuyomi, o deus da lua. Os 3 irmãos eram chamados de as 3 nobres crianças e estavam entre os seres mais poderosos do mundo. Diferente de seus 2 irmãos, que tinham um comportamento altivo e controlado, Susanoo era imprevisível e se irritava com facilidade. E assim como acontece com o próprio mar, Susanoo poderia passar de uma tranquilidade serena para um turbilhão revolto de ondas e destruição. Em seus acessos de fúria,
ele podia destruir rochas e até mesmo montanhas inteiras com as próprias mãos, fazendo com que até mesmo outros deuses procurassem manter uma distância segura de sua enorme força. Mas em seus momentos de paz, Susanoo demonstrava ser um deus generoso e heróico. Ele era o espadachim mais habilidoso dentre todos os deuses. De acordo com a lenda, Susanoo vivia com os demais outros deuses no Takamagahara, a planície dos céus. Devido à constante tranquilidade no reino dos deuses, Susanoo ficava entediado com facilidade e sempre buscava alguma maneira de passar o tempo. Sua atividade preferida era de pregar peças nos deuses e nos seres humanos, o que muitas vezes causavam situações ruins e desastrosas. Ele ofendia os deuses, quebrando seus objetos sagrados, e quando descia ao mundo dos humanos, costumava causar tempestades, deslizamentos de terra e até tsunamis, tirando assim a vida de muitas pessoas. Em um desses ocorridos, Susanoo causou tamanha destruição no mundo que o deus Izanagi se viu obrigado a bani-lo para o Yomi, o mundo dos mortos. Após aceitar a ordem de exílio, Susanoo começou a se preparar para sua longa jornada até o submundo. Mas antes de partir, ele desejava se despedir de sua irmã mais velha, Amaterasu. Quando Susanoo partiu para o reino de Amaterasu, ele se moveu com tamanha velocidade que o som de seus passos foram semelhantes a trovões, e por onde ele passou, árvores eram arrancadas do solo e a terra tremia. Ao ouvir tamanho estrondo, a deusa temeu que seu irmão estivesse tendo mais um de seus habituais ataques de fúria, e se preparou para combater Susanoo. Mas quando Susanoo chegou, ele estava surpreendentemente calmo e pediu para passar alguns dias no reino de sua irmã. Não demorou muito para que Susanoo ficasse novamente entediado, e por isso ele decidiu fazer mais uma de suas brincadeiras. Esta acabaria de forma trágica com a morte de uma das tecelãs, que trabalhava em um novo manto para Amaterasu. Muito triste com o ocorrido, Amaterasu se trancou em uma caverna, privando o mundo da luz solar. Desolado com as consequências de seus atos, Susanoo desceu até o mundo dos humanos, buscando alguma forma de reparar os seus erros. Ao chegar na Terra, Susanoo encontrou um casal de idosos que chorava desamparado, pois a única filha havia sido devorada pelo terrível dragão Yamata no Yoroshi, o famoso dragão de 8 cabeças e 8 caudas. O casal de idosos explicou que o dragão exigia o sacrifício de donzelas todas as noites de lua cheia, e se caso seus desejos não fossem atendidos, o dragão destruía tudo em seu caminho. Restava apenas uma donzela naquela região, a princesa Kuchinada. E ao se encontrar com ela, Susanoo ficou impressionado com sua beleza e delicadeza. Susanoo então se ofereceu para enfrentar o dragão, mas em troca pediu a mão da princesa em casamento. A princesa aceitou prontamente o pedido de casamento, e assim Susanoo partiu para enfrentar o dragão. Susanoo sabia que o dragão era poderoso demais para ser confrontado diretamente, e seria necessário um plano para enfraquecer aquele monstro gigantesco. Ele então se vestiu com roupas simples e fingiu ser um aldeão de um vilarejo local. Quando encontrou o dragão no mar, Susanoo ofereceu 8 barris de vinho para o dragão, um para cada cabeça, dizendo que o vinho serviria para ajudar a abrir o apetite da fera. O dragão aceitou a oferenda e em pouco tempo já apresentava sinais de embriaguez. Susanoo então revelou sua verdadeira face e um combate épico teve início. A luta foi tão violenta que podia ser ouvida a uma longa distância. E mesmo o dragão estando enfraquecido, ainda se mostrava um adversário formidável. Susanoo mostrou toda a sua perícia e habilidade no uso da espada e conseguiu eliminar todas as cabeças do dragão, pondo um fim no seu reinado de terror. Após o corpo gigantesco do dragão tombar, Susanoo avistou um brilho estranho que emanava debaixo das escamas de uma de suas caudas. O brilho vinha de uma espada mágica chamada de Kusanagi Tsurugi. Susanoo retirou a espada do corpo do dragão e retornou com ela para o reino de Amaterasu. Lá, ele ofereceu a preciosa arma como um pedido de desculpa para a deusa. Amaterasu aceitou o presente de bom grado e a paz retornou entre os dois irmãos.
Por ter derrotado o dragão, foi permitido a Susanoo retornar à planície dos céus. Lá, ele pôde viver com sua amada princesa na companhia dos outros. Então, crianças, o que acharam do mito de Susanoo? Bem bacana, não é mesmo? Conheceremos agora outro mito, o mito de Hanuman, o deus macaco. Segundo o hinduísmo, preste atenção, esse vídeo é bem interessante, eu já volto. Hanuman é uma importante divindade da cultura hindu. Ele é um deus macaco e teve presença marcante em algumas das mais famosas histórias do hinduísmo, como os épicos Mahabharata e Ramayana. Hanuman é considerado o deus dos ventos e o deus do aprendizado. O deus macaco se aproveita dos ventos favoráveis para voar pelos céus em altíssima velocidade. Ele também era um grande guerreiro e tinha um exército de macacos sob seu comando. Hanuman é filho da rainha Anjana com Vayu, o deus dos ventos. O macaco divino foi mais uma das muitas reencarnações do Lorde Shiva, que é uma das principais divindades do hinduísmo. Hanuman veio ao mundo com muita fome e, ao avistar o sol, ele tentou devorá-lo, acreditando se tratar de uma fruta. Ele só não chegou a morder o sol porque foi impedido por Indra, o deus dos trovões, que o atingiu com um raio. Hanuman caiu do céu abatido. O pai de Hanuman ficou ofendido por Indra ter atingido seu filho, e por isso ele fez com que todos os ventos cessassem. A falta de ventos gerou uma série de transtornos no mundo, mas os deuses decidiram trazer Hanuman de volta à vida, e este retornou, um deus ainda mais poderoso, e assim os ventos voltaram a soprar. Quando jovem, o deus era impetuoso e mal comportado. Em suas brincadeiras, Hanuman acabou causando problemas para os rishis, que eram grandes sábios da tradição hindu. Eles decidiram amaldiçoar Hanuman, e assim, o deus esqueceu o seu verdadeiro potencial, e por isso não tinha mais acesso a seus poderes. Hanuman teve que passar por um longo processo de autoconhecimento, para assim reencontrar todo o seu potencial. Durante esse processo, o deus se tornou uma divindade mais sábia e humilde. O deus possuía diversos poderes especiais. Um deles era a capacidade de crescer e tomar proporções absurdas. E ele também poderia encolher e ficar do tamanho que desejasse. Sua força era descomunal. Ele foi capaz de carregar até mesmo as gigantescas montanhas do Himalaia. No épico Ramayana, que conta a história do herói Rama, que é um dos mais famosos avatares de Vishnu, Hanuman tem um papel importante. O deus serviu a Rama em suas aventuras, o ajudando a conquistar sua coroa. Durante essas aventuras, ele liderou seu exército de macacos contra os inimigos de Rama, e ele também enfrentou diversos demônios. A humildade de Hanuman ao servir Rama é representada em diversas obras de arte, e a figura do deus macaco está presente em quase todos os templos dedicados a Rama. O deus com aspecto de macaco continua a ser reverenciado em diversos templos espalhados pela Índia. Muitos deles estão repletos de macacos, que estão sempre fazendo suas travessuras, cientes de que ali eles não sofrerão nenhuma represália. Hanuman é adorado tanto pelo seu aspecto humilde e que busca conhecimento, assim como pelo seu aspecto guerreiro. Hanuman simboliza a mente humana, que tem uma natureza instável. Ela fica mudando de foco a todo momento, como um macaco que fica pulando de galho em galho. E assim como Hanuman pode voar de um lugar para o outro com uma velocidade incrível, quando ela é movida apenas por instintos primários, buscando o prazer e evitar a dor a todo custo, a mente do homem não é capaz de encontrar a paz. E somente quando ela se entrega a investigar o seu interior e buscar o autoconhecimento, ela poderá
alcançar toda a sua potencialidade e realizar feitos extraordinários, assim como fez Hanuman. O deus também é reverenciado em templos budistas, mas lá seus feitos e histórias se diferenciam bastante dos tradicionais contos hindus. Hanuman é um grande símbolo de devoção verdadeira e entrega incondicional, o que faz dele um dos deuses mais admirados do hinduísmo. E aí, crianças, tudo certo? Vamos para o próximo mito? Agora veremos o mito de Tsukuyomi. Tsukuyomi é o deus da lua e regente da noite na mitologia nipônica. Segundo os antigos registros do Kojiki, Tsukuyomi é a segunda das 3 nobres crianças que comandam o céu. A nobre trindade é nascida do ritual de purificação do deus Izanagi, que junto com a deusa Izanami criou as ilhas que formariam o Japão. Tsukuyomi era o deus da lua da noite. Ele e sua irmã Amaterasu moravam no céu. Ele recebeu de seu pai o reino da noite. Faremos agora a nossa primeira atividade de hoje. Escolha um dos mitos e o represente por meio de um desenho. Izanagi e Izanami, Susanoo ou Hanuman. Eu vou aguardar. Capriche no desenho. Já eu volto.
crianças, tudo certo com o desenho de vocês? Escolheram um dos mitos para representá-lo? Caprichem, hein? Caso vocês não tenham terminado, não tem problema. Depois, com calma, vocês terminam, certo? Agora nós conheceremos mitos de matriz ocidental. A mitologia serve de referência para o desenvolvimento de muitas outras civilizações, entre elas a civilização ocidental. Os mitos de criação ao redor do mundo possuem muitas referências em comum: divindades criadoras, batalhas, metamorfoses ou separações entre dois mundos. E como geralmente eram transmitidos de forma oral, cada uma dessas histórias possuía muitas versões, que podiam mudar de acordo com o território. Veremos agora alguns mitos e como eles explicam a criação do mundo, segundo a matriz ocidental. Segundo o cristianismo, que adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do universo, a narrativa bíblica onde o homem foi concebido depois que Deus criou o céu e a terra. Também feito a partir do barro, o homem teria ganhado vida quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas. O mito de criação se baseia na fé da criação divina, como narrado na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Gênesis, na qual Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Agora veremos um vídeo que explica a criação do mundo em 6 dias. Prestem atenção, eu já volto. Dois, três, 4, 5. Ei, Fumacinha, o que você está contando? Oi, Bia. Eu estou contando os dias da semana. Muito bem, então só faltam mais 2 dias. 6 E 7. legal! Estes são os dias da semana. São 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você sabe o que Deus fez em cada um dos dias? Tô pensando. Já sei. Ele fez, no primeiro dia, Deus separou a escuridão da luz e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Isso mesmo! No segundo dia, Deus disse que haja mar e o céu. Que lindo o céu, hein, Bia? Muito legal! É lindo demais o céu, né? Criação de Deus. E no segundo dia, sabe o que ele fez? No terceiro. No terceiro, exatamente. No terceiro ele disse: haja terra com árvores frutíferas, montanhas e flores. Que lindo, Fumacinha! Exato. E no Muito quarto legal. dia? E no quarto dia, hein, Bia? No quarto dia, que haja sol, lua e estrelas no céu. Uhul! Olha quanta estrela! Olha as estrelas! Uau, que lindo, Bia! E no quinto dia, Fumacinha? No quinto dia ele disse que haja peixes no mar e aves no céu. Que lindo! As aves, os peixes. Que lindo! Os peixes, Uau, muito lindo, Muito né? lindo. E no sexto dia, O que ele fez? que haja animais domésticos e selvagens. E também disse que haja o homem e a mulher. Eu sou o menino e você é a menina. Eu sou a menina. E eu sou o menino, né? Isso mesmo. E no sétimo dia ele disse: uau, tudo isso que eu fiz é muito lindo. E aí ele descansou. Não é desse jeito não, Bia. Não, Fumacinha. Não, ele descansou pra gente lembrar que ele é o criador de todas as coisas. E aí, crianças, tudo certo? Vamos dar continuidade, então? Vamos para a nossa segunda atividade de hoje. Iremos representar o mito de criação através de fantoches. Olhem lá na tela. Bem bacana, não é mesmo?
e vou ensinar vocês. Olhem aqui comigo agora. Eu já trouxe os meus meio prontos, porque aqui na nossa aula a professora não tem muito tempo de confeccionar todos esses elementos junto com vocês, tá? Por isso eu já trouxe pronto. Aí em casa vocês poderão fazer com calma. Desenhem cada fantoche, recortem, pintem. Aqui a professora vai dar só uma sugestão. Aí depois vocês com calma farão de vocês, certo? Vamos lá. Então lá no primeiro dia, lembram o que o mito conta? Então nós vamos criar lá o dia e a noite. Então eu vou simbolizar a noite com uma lua. Olha que legal. E aqui atrás eu vou colar um palitinho. Pode colar também com uma fita adesiva para ficar mais seguro o palito, olha. E nós temos o fantoche do primeiro dia. O segundo dia. Certo? Vou colar aqui, ó. A professora já desenhou as aves no céu. Lembram? E o mar. Mais um palito. Olhem lá. O terceiro dia. Deus criou os animais no mar. Os peixes, os tubarões, as baleias e tantos outros que existem por aí. Olha lá. Vamos colar o fantoche. Palito. A fita para ficar bem firme o nosso fantoche. Olha que legal. Quarto dia. Olhem lá que legal. Deus diferenciou o dia da noite, certo? O sol e as estrelas para iluminar a noite e o sol para iluminar o dia. Olhem lá. Agora, o quinto dia. Deus criou a floresta e tudo que existe nela, as árvores, as plantas. Olhem lá. Mais um fantoche. Sexto dia. No sexto dia, Deus criou o homem, a mulher e todos os animais que existem na terra. Lembram lá no vídeo? Olhem lá, que bacana. Sexto dia. A professora não é boa desenhista, não consegui desenhar nenhum animalzinho, mas eu sei que vocês aí o farão bem bonito. E último dia, a terra já estava criada e tudo que existe nela. Então Deus fez o quê? Descansou. Vamos lá. Olha que legal. E aí, crianças, gostaram do fantoche, da criação do mundo? Agora vocês terão um tempo para vocês organizarem os fantoches de vocês, certo? Eu já volto.
E aí, crianças, tudo certo com a atividade de vocês? Conseguiram fazer os fantoches? Se vocês não terminaram, depois com calma vocês terminam, certo? Vamos relembrar o que estudamos na aula de hoje? Relembramos sobre a mitologia de matriz oriental. Conhecemos alguns mitos dessa matriz e relembramos os mitos de matriz ocidental. Conhecemos diferentes maneiras de contar um mito e percebemos que a mitologia oriental e ocidental estão cheias de simbologias. E a nossa aula está chegando ao fim. Crianças, não esqueçam, lavem bem as mãos, usem álcool em gel. Se forem sair, usem a máscara. Até a próxima aula.